Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Que bom estar com vocês aqui. Estamos na 12ª semana de 2024. Hoje iremos falar sobre Êxodo capítulo 12, onde trataremos sobre a instituição da Páscoa. O texto que lemos ler está no capítulo 12, a partir do versículo 8. Diz assim: Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. A Páscoa é um acontecimento importante para a formulação da identidade de Israel e para o relato bíblico. É, na verdade, a 10ª praga. É o ápice do grande confronto, do grande embate entre Moisés e Faraó, ou melhor, entre o Deus de Israel e os falsos deuses do Egito. A batalha entre Deus e o Faraó chegou à sua conclusão mortal. Todas as casas do Egito e em Gósen, onde habitava o povo de Israel, havia morte. A pergunta é: quem morreu? Um filho ou um cordeiro? O cordeiro substitui o filho. A Páscoa é, na realidade, um modelo, um paradigma da salvação, do pecado e do julgamento, que culmina com a redenção por meio de Jesus, nosso verdadeiro Cordeiro Pascal. O Cordeiro é simplesmente um indicador, uma sombra, é uma promessa corporificada de um verdadeiro substituto. A Páscoa simboliza um ato maior de redenção. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Foi sacrificado como substituto. Morreu de forma sacrificial por nós, por todos aqueles que se identificam como seus discípulos. Todos nós merecemos, na realidade, a morte por conta da nossa rebeldia, do nosso coração duro, petrificado, rebelde contra o Senhor. Por causa da nossa desobediência, merecemos a morte. No entanto, Jesus morreu em nosso lugar. Morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Seu sangue, por assim dizer, foi aplicado sobre as nossas vidas quando Deus vier para julgar o mundo. Fomos redimidos, não da escravidão do Egito, mas da escravidão da morte e do pecado. Como diz 1 Pedro 1, 18 e 19, não fomos comprados com coisas fúteis, aquelas que os nossos pais nos legaram no passado, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Se estamos em Cristo Jesus, hoje somos novas criaturas. Como diz 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Como diz Apocalipse 22, versículo 14, bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem,
Meus irmãos, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como diz João, capítulo 1, versículo 29. Ele foi à cruz e entregou a sua vida. Ele foi ao túmulo e matou a morte. Hoje, ele vive eternamente. Ressuscitou dos mortos. Por isso, irmãos, celebramos todos os meses a verdadeira Páscoa, a ceia do Senhor, o memorial sagrado. O seu sangue foi derramado de uma vez por todas para nos purificar de todo o pecado. A Páscoa judaica é símbolo. Jesus é a realidade, o cumprimento. O primogênito dentre os mortos morreu em nosso lugar. Todos que estão em Cristo pela fé morreram em Cristo para a escravidão do pecado e para a condenação da morte. Portanto, ressuscitando para uma nova vida em Cristo Jesus. O Êxodo define o modelo de redenção por meio do sacrifício que se cumpre em Cristo Jesus. Cristo é o último sacrifício no altar de Deus. Sacrifício eterno, perfeito e eficaz. Se Israel foi conduzido pela nuvem e pela coluna de fogo, hoje o verdadeiro Israel de Deus é conduzido por meio do seu Espírito Santo. Em Cristo temos perdão dos pecados. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados e nos perdoar de toda injustiça. Em Cristo temos salvação. 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmãos, tendo dito isso, peço para que Deus nos livre do poder do pecado. Peço para que Deus peço a Deus que haja sempre gratidão em nossos corações pelo sacrifício de seu Filho Jesus Cristo. Peço a Deus que o seu Espírito Santo ilumine o nosso caminho e nos conduza em graça. Oremos nesse dia. Senhor Deus, te exaltamos, ó Pai, porque Tu és bom. Te glorificamos, ó Deus, por Teu sacrifício vicário, substitutivo, perdoador naquela cruz, ó Deus, em nosso lugar. Obrigado, Jesus, por Tua morte substitutiva. Obrigado, Senhor Deus, porque fizeste por nós o que ninguém poderia fazer. Deste o Teu único Filho, ó Pai, para morrer por nós. Obrigado, Jesus, por se entregar de forma voluntária. Obrigado, ó Espírito Santo, por aplicar a redenção em nossos corações, a santificação gradual. Ó Deus, renova-nos todos os dias, aumente a nossa fé, nos livre deste mundo mau, tenebroso, caído e falido. Aplica em nós a obra da redenção de forma maravilhosa. Obrigado, ó Deus, pela Páscoa, aonde, ó Pai, celebramos a morte do verdadeiro Cordeiro Pascal. Obrigado, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da Tua igreja. Tem misericórdia do Teu povo. É assim que oramos, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Agradecemos a todos vocês por nos assistirem. Pedimos a vocês que participem das nossas programações diárias de forma presencial, tá bom? Que Deus abençoe vocês e na próxima semana, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez exaltando ao Senhor e meditando na Sua palavra. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.